Fábio, na sua experiência de cobertura em São Paulo, o que você vê de opiniões e dos próprios cidadãos, o que eles falam a respeito de privatização da Sabesp? E deixo também aberto para vocês, se quiser fazer uma pergunta para o deputado, fica à vontade. Tá certo, Neila. Bom, aqui o que acontece, assim, tem uma apreensão da população de uma forma geral, né, sobre o efeito prático da privatização da Sabesp, em especial na questão da tarifa. Então, essa questão se a privatização vai encarecer o custo né, a tarifa de água, esgoto, essa que pega no bolso, é a primeira preocupação principal que a gente escuta, né, do cidadão comum que se interessa por esse assunto, né? Como o Emílio falou, a Sabesp ela tem de mais de uma década, né, uma saúde financeira muito boa, a ponto de fazer investimentos altíssimos, inclusive com empréstimos internacionais, enfim. E em 2014, é importante lembrar que a gente teve aqui na região, a gente teve um apagão hídrico, né? A gente teve uma crise hídrica em São Paulo. Hoje a gente está falando desse apagão de energia elétrica, que durou alguns dias, mas a gente teve um apagão em 2014, de 2013 para 2014, uma crise hídrica, uma crise de abastecimento de água, né, que ficou ali também, foi altamente explorada politicamente. O Emílio lembra muito bem disso. Isso também encavalou ali com eleições, né, em 2014, aí foram eleições para governador, e a Sabesp teve que adotar um racionamento de água, um racionamento, inclusive, que foi velado, ela não fez de uma forma transparente, porque, enfim, choveu pouco, acho que quem está acompanhando deve lembrar, os reservatórios aqui da região, que abastecem a região metropolitana, secaram, principalmente o sistema Cantareira, e a Sabesp, naquela época, foi bastante criticada por já ter esse capital privado e por visar, né, também o lucro, né? E o Emílio destacou aqui o lucro bilionário que a Sabesp vem registrando ao longo dos anos, né? Então, naquela ocasião, o próprio PT mesmo, né, Emílio, já criticava, né, essa participação e essa visão de mercado da Sabesp, que na visão desses críticos deveria ter investido mais em ampliar os reservatórios e tal, para garantir maior segurança hídrica e evitar aquela crise de abastecimento que durou mais de um ano, foi até 2015. Né? E eu lembro que naquela época o governador era o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, vice do Lula, e inclusive congelou, tinha enfim, um reajuste de tarifa que seria feito ali anualmente. O Alckmin congelou, temendo o impacto disso na eleição, e passada a eleição, ele liberou esse reajuste, e logo na sequência veio um outro reajuste, ou seja, a água ficou... as pessoas ficaram lá meses sem água na torneira, tendo que racionar, e depois, quando a situação melhorou, ou melhor, quando a campanha eleitoral passou, o Alckmin foi reeleito, essa fatura veio, né? Então, tem uma questão de fundo aí também sobre a preocupação com essa questão tarifária, e por isso que o governador tem prometido reiteradamente que a tarifa não vai aumentar. Ele chegou até a dizer que ia pensar no modelo que pudesse reduzir a tarifa, mas agora está dizendo que a tarifa não será ampliada, né? Eu queria ver do Emílio se ele enxerga isso, aproveitando o gancho, Emílio, o projeto de lei que foi enviado pelo governador dá essa garantia de que não haverá esse reajuste, que a água não vai ficar mais cara. E uma outra questão, Emílio, que eu queria te ouvir, é porque o governo alega que com a aprovação aí do novo marco do saneamento, né, essa abertura da exploração, né, do sistema de saneamento para o mercado privado, a Sabesp, em pouco tempo, vão chegar empresas de fora, então a Sabesp está sob ameaça se ela não puder receber um aporte maior com a venda dessas ações para o capital privado. Eu queria te ouvir sobre esse argumento do governo também. Deixa eu te falar, Fábio. Primeiro, sobre essa questão. O governador Tarcísio, quando ele é apertado, fala assim, bom, a Sabesp não é ineficiente, é uma empresa altamente eficiente, altamente lucrativa. Tem todas as condições de fazer a universalização dentro do prazo e antecipar.
boa parte, como eu disse, já está antecipado e as grandes cidades têm a previsão de antecipar até 2029. Ou seja, essa promessa é fumaça. Vamos universalizar. Já tá a caminho a universalização. Nós estamos falando de essa coisa que você falou aqui da tarifa. Não consta absolutamente nada sobre isso no projeto. O que consta é a criação de um fundo, né? Um fundo advindo da própria privatização, mais um percentual dos dividendos que o governo de São Paulo teria direito, enfim, e recursos orçamentários, criaria-se um fundo, e esse fundo serviria para a modicidade das tarifas. Ou seja, não é a privatização que leva, na verdade, seria injeção de capital público, né? Já que esse recurso é do governo do Estado, para garantir tarifa. O governo do Estado hoje, que não põe nada na Sabesp, retira da Sabesp, passaria a colocar dinheiro na Sabesp para garantir que a tarifa permaneça módica, né? Nós temos, então, essa questão, vamos dizer, ela não tá posta. A única coisa que tem sobre isso no projeto é essa questão desse fundo. Segunda coisa, o modelo que ele adotou, chamado modelo que ele fala, não, vamos adotar um modelo semelhante ao que foi a Eletrobras. A Eletrobras, cá entre nós, foi um dos modelos mais desastrosos que nós tivemos nas privatizações no Brasil. Tanto é que o governo federal tem 42% das ações da Eletrobras, mas só pode exercer o direito de voto de 10%. Quer dizer, um ajeitamento claramente ilegal para poder, vamos dizer, ser atraente para o capital privado. E o modelo que ele está adotando, que ele chama de follow-on, que é um modelo de não vender as ações que tem, mas pulverizá-las, quer dizer, lançar novas ações e o poder do Estado, as ações, portanto, entrariam novos acionistas com injeção de capital e o governo do Estado ficaria com algo entre 15% e 30% da Sabesp. O que ele quer dizer? Aí ele cita uma coisa que não acontece em lugar nenhum do mundo, mas ele diz que aqui vai acontecer, que é o chamado Golden Share. Essa questão do Golden Share é dizer o seguinte, o público, apesar de ter apenas 20% do capital da empresa, ele vai ditar os rumos da empresa. Isso aqui não vai acontecer, porque se o privado não tivesse interesse de dominar a empresa, de dizer qual vai ser o rumo dela, de tomar as atitudes, ele permaneceria com o que tem hoje. Sabe? O que tem hoje é 49%, está o máximo, portanto, para a empresa considerada pública. Não, vamos dizer assim, o mando na Sabesp hoje é do mercado privado. O que indica? Por que uma empresa vai hoje de uma empresa pública para que o governo continue mandando? Então, é bonito, mas é uma prática que é completamente inexequível. Nenhuma empresa privada ela visa, não sabe disso. Entendemos que a empresa pode ser pública, como a Sabesp mas ter uma boa governança, como ela tem, ter capital privado associado, não somos contra, mas não ter maioria. Isso aqui, para mim, é o que mais importa. E a outra coisa que eu queria considerar é quando você falou sobre a crise hídrica que nós tivemos. Nós tivemos uma crise hídrica muito importante, realmente, em 2013 e durou até por volta de 2015, eu acho. 14 ou 15. A questão eu considero que essa crise hídrica, Fábio, foi o ponto de virada da Sabesp. Por quê? Por que aconteceu aquela crise hídrica? Por uma governança que não foi, vamos dizer, não foi eficiente, uma governança que não previu o que poderia acontecer, não fez os investimentos antecipados, que já estavam previstos, mas não foram feitos, né? E São Paulo viveu aquela crise. Ela saiu dessa crise com investimento público, da própria Sabesp e do governo do Estado. Ela não saiu disso com investimento privado. O sistema que foi construído naquele momento, que é o sistema São Lourenço, que vem aqui da região de Juquitiba, São Lourenço da Serra, aqui na BR-116,
Esse sistema foi construído num prazo recorde pela empresa pública, Sabesp, para garantir a normalização do atendimento de água em São Paulo. Então mostrou que a Sabesp, quando planeja, ela... Foi mesmo. Oi, eu não ouvi. Foi PPP, né, Pode São repetir. Lourenço? Teve parceiro privado. Foi PPP. O sistema São Lourenço foi construído com PPP, né? Foi. Mas eu digo assim, ela foi conduzida a operação por uma empresa pública e resolveu num prazo curto. Quer dizer, ali ficou provado o seguinte, se tivesse tido a acuidade do governo do estado naquele momento, era o Alckmin, eu sei, eu não tenho problema de criticá-lo nesse sentido, né? Ele está conosco hoje, não quer dizer que eu apague o que eu pensava sobre o governo dele naquele período. Então, eu penso o seguinte, a empresa pública, quando ganha um nível de eficiência, importante. Agora, só para encerrar essa parte, é assim, olha, a Sabesp ela é considerada pelo mercado e por todo mundo como uma das empresas públicas mais eficientes do Brasil. Sabe? Que você tem um problema de eficiência no setor público. Ela, que é um exemplo de eficiência, né? Ela, vamos dizer, é a primeira que fala, não, vamos vender uma empresa que é eficiente. Qual a razão disso? Eu digo a vocês o seguinte, na metade do ano, junho ou julho desse ano, o Datafolha fez uma pesquisa que 53% da população era contra a venda da Sabesp, né? Hoje, se essa pesquisa for feita com essa crise da energia, esse percentual vai a 70%, porque as pessoas têm muito fresca, elas foram refrescadas e estão acompanhando o Rio. O Rio de Janeiro é notícia na grande mídia o tempo todo sobre tudo o que acontece, entendeu? Então, eu acho que hoje as coisas estão mais claras e eu espero, se a Assembleia for decidir baseada no estudo técnico baseado nisso, eu tenho certeza que vai ser rejeitado. Agora, se for como tradicionalmente se faz no Parlamento brasileiro, aí eles têm chance de aprovar essa matéria e depois a população paga o preço.